Na hora da... Chegou aqui umas 6h30. Na hora da intercessão, cheguei, as irmãs estavam orando. Aí, eu fiquei orando ali em línguas, sentado ali. Aí teve uma hora que eu levantei. Quando eu cheguei bem aqui assim, a atmosfera fez assim, ó. Uma coisa incrível mesmo, ela mudou assim, ó. Eu falei, Deus. Aí a Cássia estava ali conversando com as crianças. Eu cheguei nela e falei assim, a atmosfera mudou. Aí ela olhou para mim, amém, aleluia. Eu imito minha esposa, né? Aleluia. Aí os irmãos estavam aqui ensaiando voz, eu cheguei aqui em Paulinho, o pessoal do louvor, falei assim, a atmosfera mudou. Aí ele, aleluia, aleluia. Irmão, quem chegou aqui mais cedo viu. Aí a irmã Elane estava na intercessão, ela viu uma noiva aqui no altar, toda de branco, e o véu dela chegava lá na porta. Sabe o que é véu? Sabe o que significa o véu? Atos de justiça dos santos. Isso é forte. Não me responsabilizo por essa noite. Glória a Deus. Filipenses 4,13. Você sabe de cor, mas põe aqui na tela. Quer ver como você sabe de cor? Quem não sabe, quem não conhece a Bíblia sabe de cor. Filipenses 4,13. Aí. Adesivo de carro. Ó. O ano era 1992. Eu estava na Igreja Batista Celândia Norte, onde o Paulo César ministrava na quarta-feira. Aqueles cultos lá, meu Deus do céu, gente, coisa de doido. Aí o Jorge Linhares, que é da Getsemane de BH, e o Paulo César também fez culto lá nele por muitos anos, a igreja, 5.000 membros, estava lá ministrando bênção e maldição. Ele tem um livro, bênção e maldição. E o Jorge Linhares estava ministrando. Hoje ele está velhinho, né? Magro, gente. Jesus, ora por ele, irmão. Está magro demais, está muito magro. Aí ele estava orando, ele estava ministrando sobre bênção e maldição. E tinha um stander dele de livros e adesivo de carro. E um dos adesivos era esse: tudo posso naquele que me fortalece. Os adesivos de carro. E eu quebrado mais do que arroz de terceira. Hoje não tem mais, né? Você chega lá no mercado, é tudo tipo 1, tipo 1, tipo 1. Aí você olha para uns tipo 1 assim, que não é tão tipo 1 assim, mas tá lá. E eu quebrado, eu cheguei nele, comprei o adesivo para botar no carro que eu não tinha. Aí eu cheguei nele e falei assim: pastor, profetiza meu carro aí, pastor, que eu não tenho, mas já estou levando um adesivo. Aí ele foi: está profetizado o carro, em nome de Jesus. Eu levei o adesivo, coloquei debaixo do colchão, guardadinho para não, debaixo do colchão para não amassar, ficar retinho lá embaixo. E aí? O carro veio? Hã? Sim ou não? Veio? Como é bom falar com gente de fé. Coisa tremenda, hein? Só que não.
Aquele adesivo eu não sei o que aconteceu com ele. Sumiu, se perdeu. Não sei o que aconteceu com aquele adesivo. Sabe por quê? Porque uma coisa é um momento de empolgação. E a gente vive muito isso na igreja. Uma coisa é um momento. Outra coisa é você transformar aquele momento em uma constância. A coisa que o cristão precisa é ser constante e não viver de momentos. A gente precisa ser constante na fé, porque você vai ser provado. Você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar dificuldade. Se você tem um alvo, você tem que caminhar até aquele alvo. E eu não fiz isso. A maioria dos cristãos, eles querem receber as coisas sem caminhar até elas. Eles querem que as coisas caminhem até eles. E eles não querem caminhar até elas. Mas nessa noite você vai se levantar diante de Deus. E você vai entender o que significa isso. O que significa tudo posso naquele que me fortalece? É esperar ou é agir? Esse texto, esse versículo, ele está falando de algo passivo ou de algo ativo? De algo enfrentativo. Eu quero falar um pouco nessa noite. E se o Espírito Santo me ajudar, eu sei que ele veio aqui para isso essa noite. Você sai daqui revirado. Revirado total. Espírito, alma e corpo. E se a sua vida não mudar, vou falar aqui diante de Deus, o problema vai ser tudo seu. Nem eu, nem Deus vai ter nada a ver com isso. Uma coisa é que o crente, irmãos, aquela pessoa que anda com Deus, ou pelo menos está buscando andar, uma coisa que ele tem que ter é confiança. Confiança. Guarda essa palavra. Confiança. Segurança. Acreditar em Deus e em si mesmo. Por quê? Porque Deus está em você. Paulo está dizendo, eu posso tudo. Eu posso tudo. A palavra tudo, irmãos, você vai ver que o contexto de Paulo aí, por incrível que pareça, é um contexto financeiro. É um contexto financeiro. Paulo estava na prova. Sabe aquela prova do arroz de terceira? Então, Paulo estava na prova. E a igreja de Filipos tinha mandado uma oferta para ele. Tinha mandado uma oferta para ele. E ele vai dizer lá no versículo anterior assim: não que eu busque o vosso donativo, não que eu busque, meu objetivo seja isso. Sabe por quê? Porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar honrado, sei estar humilhado, sei viver na abundância, como sei viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala que ele consegue viver nos extremos da vida, nos ambientes de fartura e no ambiente de escassez, no ambiente de honra e no ambiente de desonra. Ele consegue viver nos ambientes que a gente vai passar pela vida, coisa que muitos de nós não consegue, não sabe viver. Mas essa chave vai ser virada em você nessa noite. A gente não sabe viver nesses ambientes. Sabe por quê? Porque quando a gente está humilhado, a gente reclama. Quando a gente está na prova, a gente murmura.
A gente não tem paciência, a gente é impaciente, nervoso, precipitado. É assim que a gente vive na prova muitas vezes, na dificuldade. Se precipitando e murmurando. Quando a gente está na exaltação, na fartura, a gente relaxa. Esquece do momento como esse. Empina um pouco o nariz. Fica seletivo. Vaidoso. E é crente. Deus tem um nível melhor para você. Deus tem um nível melhor para nós. Você quer entrar nesse nível nessa noite? Deus tem um nível melhor para nós vivermos e andarmos. Deus tem, Deus tem, Deus tem. Deus tem, deixa essa palavra entrar no seu espírito. Deus tem um nível melhor e mais alto para a gente andar. Autoconfiança. Segurança. Qual é a primeira coisa que rouba isso da gente? Essa segurança. A segurança em Deus. A primeira coisa que rouba a segurança do cristão é o pecado. É estar em pecado. Uma coisa é estar em pecado. O cristão, ele fica em pecado. O não cristão, que não é crente, ele vive no pecado. É diferente. Você está no pecado, você está naquele estado, do que você está em. Em é uma situação. Você caiu, você descuidou, e você reconhece e procura sair. Mas no já está lá. Aí já é questão de escravidão, já é outra história. Então o pecado é a primeira coisa que rouba a confiança do crente. E aí quando vem isso, vem o medo, insegurança, condenação, opressão e essas coisas que nos aprisionam. E aí nós vivemos dias assim, que produzem isso de uma forma muito intensa. Medo, insegurança, são sufocados por isso, pela dúvida. Mas o que a palavra de Deus declara? A palavra de Deus declara que o justo, ele vai viver pela fé e não pelas circunstâncias. Ele vai viver pela fé. E aí, irmãos, esta palavra aqui, essa conclusão de Paulo de si mesmo, tem que ser a nossa. E ela tem que começar, para que isso se torne uma realidade em nós. Isso começa na nossa forma de pensar, começa na nossa mente. Ninguém será capaz de alcançar qualquer objetivo na sua vida, em qualquer área, seja ela espiritual, material, se ela não acreditar que pode. Se você não acredita que você pode, você não consegue. O requisito fundamental para você alcançar qualquer coisa na vida, seja ela espiritual, material, emocional, como eu já falei, é você acreditar que pode. Você já viu aquelas coisas, reportagem meia doida que passa, de mulheres e de homens, que no momento do estresse elas tiveram uma força que elas nunca tiveram na vida? Tirou pessoas debaixo de carro, debaixo de coisa assim, que a pessoa normal, ela no seu estado normal, ela não consegue fazer. Mas naquele momento de estresse, tudo ela nem pensou e ela fez. Ela concentrou todo o seu esforço mental, físico e espiritual, para fazer algo que ela acreditou que se ela não fizesse, ela não resolveria o problema. E ela foi lá e fez. Paulo acreditava nisso de todo o coração. Então não importava se ele estava na prisão, se ele estava perseguido, ou se ele estava no palácio com amigos. Não importava. As circunstâncias não iam
interferir naquilo que estava dentro dele, na sua mente e no seu coração. Ele tinha certeza que ele podia qualquer coisa. Por ele? Não, por aquele que o fortalecia. Nós precisamos de um fortalecedor, de um renovador. A vida cristã é uma vida de contínua renovação. Nós temos que estar nos renovando sempre. Por quê? Porque é isso que gera força. É a renovação que traz força. Hebreus diz que tudo aquilo que não se renova está prestes a desaparecer. O que não se renova está morrendo, está no processo de morte, aquilo que não se renova. Então nós precisamos dessa renovação mental, e agora nesse exato momento essa renovação está acontecendo na sua vida, agora, nesse lugar, nessa noite. Quantos recebem, diga glória a Deus, aleluia. Então você nunca conquistará nada na realidade se primeiro você não conquistar dentro de você, no seu coração, na sua mente. Se você não acreditar naquilo. Irmão, você olha para a história, todos os homens, todos. O pessoal gosta muito do exemplo de Thomas Edison, né? Que inventou a lâmpada elétrica, que ele ficou 1000 vezes tentando para poder a lâmpada acender. Sempre dava errado. Não é que foi 1000 vezes. 1000 vezes é uma força de expressão. Mas é uma quantidade absurda. Próxima a isso. Ou talvez até mais. Mas ele tinha certeza que ele ia conseguir. Ele tinha certeza que ele ia conseguir. Você acha que quando Davi encara Golias, ele encarou Golias para ele morrer? Tu acha que ele foi encarar Golias para ele morrer? Não, vou aqui dar minha vida, vou enfrentar esse gigante, mas eu sei que eu vou me dar mal. Filho, então vai morrer mesmo. Ele não foi. Em nenhum momento passou pela cabeça de Davi a possibilidade de derrota. Embora o desafio era muito maior do que a sua condição. Era dezenas de vezes maior do que a sua condição. Mas em nenhum momento passou pela cabeça de Davi que ele ia perder aquilo. Você vê a nossa diferença como é? Quantas e quantas lutas a gente já entra derrotado? Quantas e quantas situações você vai para o emprego, vai para o trabalho, vai para a entrevista, vai, meu Deus, é gente demais, não vai dar certo. Aí volta para casa, e aí, o que foi? Eu não falei. Fui lá só para perder meu tempo. É isso. Você falou exatamente isso. Tudo que ele disse em relação a Golias, ele fez. Ele falou, tu vem em mim na tua força da carne, eu vou a ti em nome do Senhor. Ele, o Senhor, vai te entregar nas minhas mãos. Você tem que abrir a boca e verbalizar o que você acredita. Você não traz à existência nada a esse mundo, se não for através dos teus lábios. Os nossos lábios, ele tem poder criativo. O mundo foi criado pela palavra de Deus. E circunstâncias em nossa volta, favoráveis e desfavoráveis, são criadas pela nossa palavra. Pela nossa palavra. O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te ferir, arrancarei a tua cabeça e darei o teu corpo às aves do céu, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É isso que vai acontecer. E minutos depois foi exatamente isso que aconteceu. Ele, sem ter espada na mão, ele cortou a cabeça de Golias com a espada de Golias. Sabe por quê? Porque ele podia tudo. Nele não, naquele que fortalecia ele. Naquele que fortalecia ele. Naquele que fortalecia ele. Você pode tudo naquele que te fortalece. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas.
Falei de Davi, lembrei de Jonatas. Uma vez o povo está encurralado. O exército de Saul está encurralado. E eles não tinham nem espada, gente. Só quem tinha espada era o rei, o filho do rei, os escudeiros. E o povo, tudo ferramenta na mão para lutar contra os filisteus. Nem espada eles tinham. E eles foram para a batalha. E o texto diz que Saul estava com 600 homens. Só que eles ficaram escondidos nas cavernas. Aí Jonatas, sem falar para ninguém, falou assim: vamos lá enfrentar. Chamou o escudeiro: vamos enfrentar esses filisteus? E ele saiu junto com o escudeiro sem falar para ninguém. E vai os dois. 1 Samuel 14. E vai os dois. Aí ele fala assim: quando eles nos virem, se eles disserem assim: não vem para cá não, senão a gente mata vocês, a gente não vai. Mas se eles falarem assim: sobe para a peleja, esse é o sinal que Deus nos entregou, nós vamos subir. Agora pensa comigo, vamos ver se você está na atmosfera do que está sendo pregado, porque se você não tiver não vai adiantar nada, você vai sair daqui do mesma coisa. Pensa comigo, você acha que dois homens que conhecem o Senhor, que se levanta para uma ação e pede um sinal de Deus, você acha que o sinal de Deus vai ser para eles parar? Pensa, você acha que vai? Você acha, se você se levantar em Deus para fazer a obra dele, para evangelizar, para fazer o que for em nome do Senhor, você acha que Deus vai falar assim: não vai não, lá é gente demais, isso não é para tudo não. Acha que ele vai fazer você parar? Sabe o que os filisteus falaram? Eles falaram zombando, falaram assim: os israelitas já estão saindo da cova, vamos trucidar eles. Vem, suba para cá, pode vir. Hein? Na hora que eles falam assim, Jonatas: vamos, porque o Senhor nos entregou. Vamos, porque o Senhor nos entregou. E eles vão e de uma lapada mata 20. Irmão, o texto diz que na hora que 20 filisteus caem assim, puf, cai um terror de Deus naquele lugar. Cai um terror de Deus. Sabe por quê? Porque eles acreditaram de verdade. E enfrentaram a circunstância, enfrentaram o inimigo, enfrentaram o desafio, enfrentaram o gigante. Gente, pelo amor de Deus, para de ficar no canto remoendo, murmurando, reclamando, falando mal da vida, falando mal da igreja, falando mal do irmão, falando mal da irmã, falando mal do marido, da esposa, dos filhos. Cala a tua boca, se levanta, ora, toma posição em Deus, que Ele muda o teu quadro, mas enquanto você ficar assim, nada acontece. Aleluia! Aleluia! Enquanto você ficar com essa ladainha, nada vai acontecer. Você é capaz de alcançar qualquer objetivo que se propôs, se verdadeiramente você acreditar que consegue. Eu entrei na aeronáutica como soldado. E eu olhava para os sargentos assim. Para mim, os oficiais estavam lá longe, o sargento estava mais próximo. E eu vi o nível deles. E com todo respeito, gente, mas a aeronáutica, o negócio é... O vestibular mais difícil do Brasil, ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A aeronáutica, ela puxa um pouquinho. E eu olhava para o nível deles e falava assim: não é para mim não. A forma da comunicação, a forma como falava. Quando eu olhava para a prova da escola de especialista, eu falava assim: não tem como. Química, física. Química, física, português e matemática. Naquele nível absurdo. Eu falei: não, gente do céu.
Mas teve um momento que eu vi determinada pessoa e outra passando naquela prova. Eu falei, caramba. E começou a abrir cursinhos, vários cursinhos começou a abrir em Brasília. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar nesse negócio. E eu acreditei. E eu fui. Eu já tinha feito vários concursos e não tinha dado. E eu quase desisti. Mas quando eu me levantei e resolvi encarar aquilo de uma forma diferente, e com esforço, deu certo. E eu fui para um lugar que eu achei que eu nunca ia chegar. E quando eu cheguei naquele lugar, lá é um espetáculo. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui. Que bacana esse lugar. Quando a gente acredita, irmãos, a gente consegue. Gideão, ele se achava o melhor da sua casa. Ele não só se achava, ele era o menor da sua casa. A sua tribo era menor. Manassés era a menor tribo também. Mas Deus, quando aparece para ele através do anjo, o que chama ele? Varão valoroso, homem valente. Varão valoroso, homem valente. Mas ele não se via assim. Ele se via como menor, como mais fraco, da tribo menor. Mas Deus aparece e fala para ele, homem valente. E Gideão, porque ele acreditou na palavra de Deus, ele livrou Israel da opressão dos midianitas. O que fez a diferença, Gideão, é o mesmo que pode fazer a diferença em você aqui nessa noite. Porque você está ouvindo a palavra de Deus dizendo que você pode. Agora, se você não acredita naquilo que Deus está falando através da palavra dele, o prejuízo é seu. Mas se a gente dá crédito à palavra do Senhor, dizendo, não, realmente tudo eu posso, porque Deus me fortalece, Jesus me fortalece, então eu posso, eu consigo. Ah, isso não é para mim, é para você sim. Essa posição não é para mim, é para você sim. Basta você querer, basta você acreditar. Eu estava falando com os líderes hoje pela manhã sobre iniciativa e liderança. Palavra maravilhosa. Deus nos trouxe hoje pela manhã. Uma das coisas que eu disse foi o seguinte: não espere momento perfeito. Momento perfeito não existe. Momento perfeito não existe. Sabe qual é o momento perfeito? É esse. Momento perfeito é o momento que Deus desperta. Tudo está ruim, tudo está difícil. Ah, não, então esse é o momento perfeito. É o momento do despertamento. Esse é o momento perfeito. Gideão, tudo estava ruim, gente. Ele estava lá no buraco. A pessoa fica esperando o momento perfeito para poder fazer as coisas. Oportunidade bater na porta. Isso não existe. Isso não existe. O momento perfeito é o momento que você acorda para a realidade e diz assim, eu vou me levantar. Lembra do filho pródigo? Olha o filho pródigo. Pensa na realidade dele. O pai não foi atrás dele. Tem gente esperando Deus mandar alguém, um anjo aparecer, sai puxando pela mão. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O filho pródigo saiu da casa do pai, o pai não foi atrás. Deixa ele ir. Ele precisa passar por isso. Se ele for de Deus, ele vai acordar. E ele foi. Destruiu tudo. Perdeu tudo. Foi padecer necessidade. Foi passar fome. Precisava? Não. Mas era cabeça dura, então tem que acontecer mesmo. Cabeça dura tem que sofrer mesmo. Teimoso? Tem que sofrer. Você não tem que aliviar. É teimoso? Então deixa. Deixa quebrar a cabeça.
para ver se conserta. Quando ele está lá na pior das piores, ele fala assim: o que eu estou fazendo da minha vida? O que você está fazendo da sua vida? Ó, o relógio não para. Amanhã é outro dia. Depois, para não. Daqui a pouco você está igual o pastor. Meu Deus, já tenho 57, Jesus, não me sinta assim. Mas o relógio nem me falou nada. Nem esperou eu sentir ou deixar de sentir, só passou. Só passou. E você está esperando o quê? Ele falou assim: eu sou um idiota, eu sou um burro. Eu sou um tolo, sou um estúpido. Os trabalhadores de meu pai comem pão em fartura, os trabalhadores dele. E eu aqui padeço fome igual um burro. Porque minhas escolhas foram tudo errado. Mas há uma chance ainda, há uma oportunidade ainda. A gente está vivo, gente. Você está vivo, você é jovem, você tem tempo. Você tem um mundo pela frente. Eu sei o que eu vou fazer. Vou me levantar. Vou me levantar. Vou até o meu pai. Vou me humilhar para ele. Vou dizer: pai, eu pequei contra o céu. Pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho porque eu desperdicei tudo, fiz tudo errado. Me trata pelo menos como um dos teus trabalhadores, que eu vou estar feliz. É isso que eu vou fazer. Ajeitou e seguiu viagem. Em nome de Jesus, que você saia daqui dessa noite sabendo o que você vai fazer da sua vida. Sabendo o caminho que você vai trilhar. Não estou falando aqui só de servir não, porque isso é uma obrigação, porque isso envolve a tua alma. Não estou falando só de se dedicar ao Senhor não, porque isso é o dever de todo crente. Estou falando da tua vida pessoal também. Crente não é espírito, não. Todo mundo aqui é de carne. Não tem um monte de fantasma aqui não, espírito não. É carne. Que precisa comer, precisa vestir. Precisa ter uma casa. Precisa ter uma família. Precisa de tudo isso. Então você saber o que você vai fazer. Para você enfrentar todas as barreiras que estão te limitando. E você viver uma vida digna. De bom testemunho. Próspera. Quando ele tomou a atitude certa e foi até o pai, você acha que um pai vai receber um filho de volta e vai pegar ele e vai tratar ele igual um trabalhador? Tu acha que ele vai fazer isso? Tu acha que você se posicionando em Deus, agradando a ele com a tua atitude, com a confiança. Se tem uma coisa que honra a Deus é a confiança, gente. É a confiança. Gente, eu gostava demais do Josemar, que é o pai do Jefferson. Não faleceu não, tá, gente? Ele foi para Goiânia. Falando gostava porque ele está longe. Foi para Goiânia com a família. O Jefferson ama tanta gente, falou: não, pai, eu vou ficar. Consigo. Mas ele conviveu conosco aqui muito tempo. Pensa no homem de fé. Pensa no homem que todo mês tinha um testemunho. A vida dele não era fácil não, difícil. Mas testemunho em cima de testemunho. E nunca faltou nada. Ali confiava, que eu dava frio na barriga quando ele falava que ia fazer certas coisas. Eu falava: meu Deus do céu, irmão, tem coragem mesmo. E Deus honrava. Deus deu autoconfiança a Gideão, falando com ele.
É assim que ele nos dá autoconfiança, gente. É falando. E a gente acreditar naquilo que ele está dizendo. É assim que eu recebo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aí, a gente tem que nos enxergar como Deus está nos enxergando. Ora, se o Deus, Criador dos céus e da terra, está falando que eu sou um varão valoroso, então eu devo ser, né? Então é isso aí, né? Então eu vou. Eu vou encarar essa multidão. Eu vou para cima desses midianitas. Você enxergar como Deus está dizendo que você é. Quem você é? Quem você é? Eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho e filha do Criador dos céus e da terra. Eu sou filha daquele que é dono do ouro e da prata. Eu sou filha daquele que pode todas as coisas. Então, não há impossível para mim, porque ele disse, não há impossível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu sou filho dele e eu estou nele, como é que eu vou desacreditar de alguma possibilidade boa vir sobre a minha vida? Não. Eu sou filho e eu nasci para ser uma bênção nessa terra. Como é que eu vou ser uma maldição se eu sou filho? Eu sou uma bênção. Deus disse para Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então eu sou abençoado como Abraão foi abençoado. Abraão teve falta de alguma coisa? Abraão passou fome? Abraão passou necessidade? Abraão teve que pedir dinheiro emprestado? Abraão ficou sem gás e ficou desesperado? Abraão não tinha dinheiro para pagar a luz? Abraão por acaso não teve família? Foi abandonado? Foi esquecido? Não! Quem não conhece a Bíblia, gente, é difícil. Tem um episódio em Paulo, na vida de Paulo, acho que é Atos 24, quando Paulo estava preso com Festo, governador Festo. Paulo estava preso, mas sabe o que acontece? Ele estava preso, mas ele estava cheio da grana. Tu acredita nisso? Tu acredita que ele estava com muito dinheiro? Ele estava na cadeia, mas tinha dinheiro. Uma condição financeira dele estava excelente. Você sabia? Alguém sabia disso? Não sabia não, né? Olha só. Atos 24, 26. Coloca aí na tela, Atos 24, 26. O governador começou a chamar Paulo, achou a história de Paulo interessante, viu que ele era um homem justo, começou a chamar Paulo para conversar com ele, que ele estava preso, sob a tutela de Félix, que era um governador. Um governador romano. Irmão, um governador romano, ele vivia como um rei. Ele bebia do melhor vinho. Ele comia as melhores comidas, ele morava num palácio, ele tinha dinheiro, ele tinha recurso. Ele, se precisasse, ele desviava impostos e colocava na conta dele. Ele era um cara rico. Tu acha que um governador romano era pobre? Quem acha que um governador romano era pobre, levanta a mão aí. Quem acha que um governador romano, na época do Império, era pobre? E sabe o que esse governador tem a capacidade de fazer? Ele fica chamando Paulo, esperando também que, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro. Esse cara, que era um governador, estava querendo receber dinheiro, propina do apóstolo, mas Paulo não deu dinheiro para ele. Mas ele ficava chamando, no interesse assim, se você me dar dinheiro, de repente eu relaxo a sua prisão, mais ou menos isso. Esperando receber dinheiro. Esse foi um momento que Paulo estava bem de recurso. Quando Paulo chega em Roma, que aqui ele depois é mandado para Roma, ele chega, aluga uma casa em Roma, por 2 anos ele paga o aluguel de uma casa em Roma. Você acha que o valor do aluguel de uma casa no Império Romano, no centro do Império, que é Roma, você acha que era barato o aluguel de uma casa?
Deus me deu o prazer de me levar em Washington, Estados Unidos, em Londres. Estive em Londres em 2011. Tudo missão pela Força Aérea. Quando eu estive em Londres em 2011, aí, lá existem comissões da aeronáutica, das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, em vários países, né? Existem as adjudâncias, todo local que tem embaixada tem um representante militar das três forças das embaixadas. E ainda, na aeronáutica, tem a Comissão Brasileira na Europa e tem a Comissão Brasileira Aeronáutica em Washington. Para quê? Para compra de armamento, míssil, essa baboseira toda. Então, eu fui nas duas comissões. Eu fui na comissão em Washington e fui na comissão em Londres. Fiquei 9 dias em Londres. Sabe quanto é um aluguel em Londres? Quem quiser morar em Londres, sabe quanto é um aluguel simples, de um local pequeno, apertado, 50, 60 metros quadrados, um aluguel em Londres? 3.000 libras. Se você for converter 3.000 libras na época, ao valor de reais, dá em torno de 22, 23 mil reais. Um aluguel michuruca. Não é no centro, não. É longe, sim, de Londres. Um aluguel. Um mês de aluguel. 22 mil reais. Os meus colegas, lá existem casas para os coronéis, mas para os suboficiais eles têm que alugar. Então o cara aluga lá longe. Ele recebe um auxílio para alugar, mas tem que alugar bem longe. Imagina um aluguel em Roma. É mais ou menos isso. Ele pagou por 2 anos. De onde ele tirou esse recurso? Ele tinha, gente. Aí é saber viver na fartura. Ele fala em Filipenses 4. Saber viver na fartura. E ele também passou por escassez. Momento que ele não tinha nada. Ele viveu os dois lados. Viveu os dois lados. Aí o povo pensa que era a pobreza extrema o tempo inteiro. Não era, não. Tinha tempo de fartura também. Vamos voltar aqui. A insegurança, irmãos, é o inimigo do propósito de Deus na nossa vida. Olha só, como é que eu vou fazer alguém crer no Evangelho? Acreditar. Se a minha fé mesmo é fraca, insegura. Se eu mesmo não creio. Há muitos que falam nas promessas de Deus, mas vivem como se Deus não pudesse cumpri-las. Fala das promessas, repete as promessas, tudo posso naquele que fortalece, mas vive como se Deus não pudesse cumprir aquilo. É como Israel em Cades Barneia. Israel em Cades Barneia, ele estava onde? No limiar das promessas. A terra prometida estava ali. Deus tinha falado a Abraão, essa terra eu vou dar para vocês. Eles chegaram no limiar da promessa. Mas o que eles falaram? A gente não pode conquistar. A gente não pode, porque esse povo é mais poderoso do que nós. Vão destroçar nossas crianças. Nossas crianças vão virar escravos lá. Nossas mulheres. Moisés manda 12 espias. Israel tem um serviço de inteligência melhor do mundo, e já começa no tempo de Moisés. Manda 12 espias para espiar a terra. Para observar a terra. 10 desses 12 voltam de lá trazendo uma declaração absurda, que a gente considera como absurda, mas muitas vezes a gente age da mesma maneira. Números 13, 33. Eles dizem assim: lá tem gigantes naquela terra. É terra que devora os seus moradores. Nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. E assim também éramos aos nossos próprios olhos. Eles se consideram como gafanhotos diante daqueles homens. Eles se consideram como gafanhotos diante daqueles gigantes.
Agora, quem foi que falou para eles que eles eram gafanhotos? Quem foi que disse para aqueles espias, aqueles 10, salvo Josué e Caleb, que não falaram a mesma coisa, mas aqueles 10, quem disse para eles que eles eram como gafanhotos? Quem falou para eles? Tenha a minha atenção, não perca nada, porque isso é para mudar a sua vida. Quem disse para eles que eles eram como gafanhotos? Eles mesmos. Eles mesmos disseram. Sabe o que eles fizeram com isso? Eles destruíram a possibilidade deles entrarem na terra. Eles destruíram com as palavras da boca a possibilidade deles possuírem aquela terra. Toda aquela geração, inclusive esses 10, não entraram na terra, porque eles se viram como gafanhoto. E gafanhoto não foi feito para conquistar a terra. Gafanhoto foi feito para ficar no deserto, morar no deserto e ser consumido pelo deserto. E foi isso que aconteceu com eles. Presta atenção naquilo que você declara a respeito de si mesmo. Presta atenção na forma como você se vê. Porque provérbio diz, assim como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Você é o que você está enxergando. Você é o que você vê a si mesmo. Se você se vê como um derrotado, é isso que você é. Se você vê como alguém incapaz, é isso que você é. Se você vê como alguém reprovado, é isso que você é. Mas se você se vê como um homem, uma mulher de Deus, como um campeão, como aquele que pode todas as coisas, naquele que te fortalece, é isso que vai acontecer contigo. Muda a sua visão. Muda a forma de você se enxergar. Não interessa se nós estamos numa cidade pobre, não interessa se São Sebastião é uma cidade esquecida, nem tanto, mas em relação ao DF, nós estamos muito atrasados. Nem hospital tem. Tem uma UPA que só a misericórdia. Precariedade. Mas tira os olhos da realidade e olhe para o Senhor e diga, eu posso viver de uma forma melhor. Eu posso alcançar o que eu não alcancei ainda. Eu posso ter um futuro, aleluia, que vai dar orgulho à minha geração. Eu posso fazer a diferença na minha família. Eu posso fazer a diferença nessa cidade. Eu posso fazer a diferença na igreja. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu extraio força, não é do homem, não é da inteligência humana, mas é do Deus Todo-Poderoso. É dele que eu extraio força. Gente, quando eu leio aquele texto lá de Números, você vê que, como Deus é. Deus virou assim, tá bom. Vocês ficaram 40 dias na terra. Depois vocês voltam com toda essa murmuração. Então agora vocês vão ficar 40 anos no deserto, para dar cada dia um ano. Vocês vão voltar e vão para o deserto, para cada dia um ano. Vocês vão ficar no deserto. Deus é disciplinador, quem não é você. Você que não disciplina. Não disciplina seu filho, não disciplina a sua vida. Não tem autodisciplina, mas Deus é disciplinador. Se a gente tivesse autodisciplina, a nossa vida era outra. Se você dormisse menos, sua vida era outra. Se você largasse mais o celular, sua vida era outra. Se você focasse em um objetivo e se concentrasse nele através do estudo e do esforço, sua vida era outra. O que te faz trabalhar? O que te faz trabalhar? Disciplina. Tem uma coisa que você aprende no quartel, é isso, disciplina, horário. Horário. Chega atrasado. Ah, eu esqueci.
Essa palavra só cola aqui, na igreja. Fala no quartel. Eu esqueci. Problema seu. Seu dever é não esquecer. Seu dever é lembrar. Porque você tem um compromisso de horário, de responsabilidade. Para cada dia, 1 ano, 40. E vocês que falaram que os filhos de vocês iam ser escravos, é os filhos de vocês que vão entrar, é vocês não. Só entra de 20 anos para baixo. Deus falou, só vai entrar nessa terra de 20 anos para baixo. 20 anos para cima, não entra ninguém. Vocês vão ser sepultados no deserto, que vocês vão ficar por 40 anos. Pensa que é brincadeira, gente? Gente, bate no peito, eu não estou aqui para brincar não, eu estou aqui para vencer. Eu estou aqui para honrar o meu Deus, porque Ele é um Deus sério, que tem promessa na minha vida e é fiel. E eu vou honrar Ele porque eu sei que vale a pena. E eu não estou aqui para brincar com a minha salvação, eu não estou aqui para brincar com a minha vida terrena. Eu estou aqui para vencer em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A gente vem aqui na quinta-feira, né? Brinca com o diabo. Depois desse tanto culto de quinta-feira aqui, vendo o que acontece. E foi exatamente assim. Josué e Caleb, daqueles 12, foram os únicos que entraram, da geração acima de 20. Os filhos, que eles falaram, nossos filhos vão ser escravos lá. Esses possuíram a terra, esses entraram. Olha o que você diz, olha o que você diz, o que você fala, gente. Presta atenção no que você fala. Eu lembro da irmã Cida, lá na Batista Independente, lá em Celândia. Brincalhona, 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 ao extremo. Quando a pessoa brinca, bacana. Quando brinca demais, ela está desregulada. Então tem que regular para brincar. Quando a pessoa ri, legal. Quando ri demais, desregulou também. Você tem que... Já viu aquela pessoa que ri de tudo? Ela está desregulada. Brincava demais. Com coisa que nem devia, estava brincando. Aí ela tinha varizes no pé, ia fazer cirurgia de varizes. Uma cirurgia extremamente simples. A maioria das mulheres fazem sem problema nenhum. Só que ela falava muito. Ela pegou, estava em casa falando, falou, olha gente, é o seguinte, e brincando com as filhas, pegou um vestido assim, ó, se eu não voltar da cirurgia, me enterra com esse aqui. Jogou assim na cama. Nunca um crente pode falar isso, irmãos. Nunca. Eu já falei, irmão, não fala isso, irmão. Se arrepende disso, fala isso não. Cancela essa palavra que você falou. Fala isso não. Se Deus quiser tirar sua vida, Ele vai tirar. Mas que não seja pela tua boca. Jamais seja pela tua boca. Seja pela vontade dEle. O que aconteceu? Ela foi enterrada com aquele vestido. Deu uma complicação na cirurgia, irmão, que ninguém entende. O que eles falaram foi exatamente o que aconteceu. Olha o poder que eu tenho para edificar e também para destruir. Você tem esse poder na tua boca. Aproveita esse poder nessa noite. Aproveita isso que Deus colocou ao teu favor, a favor da tua casa, a favor dos teus filhos, a favor da igreja, a favor da cidade. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite ou já cansou? Já cansou, já está pensando no chá, já está pensando em ir para casa e ver os gols do domingo? Nada contra, eu também vejo, mas vamos focar? Aleluia. Você é o que você vê. Você é o que você vê. Irmãos, Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmos. Pedro negou? Negou ou não negou? Negou ou não negou?
Jesus desistiu de Pedro por causa disso? Jesus foi atrás ainda assim. Jesus acreditou em Pedro. Porém, Pedro teve que se levantar no dia de Pentecostes em ousadia. Ele teve que se levantar, ele teve que assumir a sua posição. Ele falou, nossa, eu fiz besteira. Jesus veio, me mostrou, veio atrás de mim, teve paciência. Como Deus está tendo conosco aqui essa noite, tratando, como Ele sempre faz. Todos os cultos, tendo paciência, tratando. Mas eu tenho que me posicionar, gente. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que decidir. Levante com ousadia, Efésios 3,12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Hebreus 10,35, não abandoneis, pois a vossa confiança, ela tem grande galardão. Tem muita coisa aqui, acho que não vou falar tudo não, que já estava passando. A confiança, a autoconfiança, às vezes pode parecer arrogância. Às vezes você pode até interpretar assim, mas não é. E não se preocupe com o que os outros vão pensar. Problema. Davi, quando falou assim, o que se dará ao homem que enfrentar esse incircunciso filisteu? O que o homem vai receber, vai ganhar, se enfrentar esse gigante? Vai receber o quê? Vai ganhar o quê? Ele perguntou. O irmão dele, Eliabe, o que fez? O que está fazendo, rapaz? Eu sei muito a tua pretensão, eu conheço a tua arrogância. Eu conheço a tua arrogância. Ele se intimidou? Não. Algo fervia no seu coração. Ele sabia que ele podia enfrentar aquilo. Você tem que ter o teu coração fervendo pelo Espírito Santo. Você tem que ter uma fé acesa e ativa dentro de você, que te diz, você é capaz, enfrenta, não desista, avança, porque Deus não te deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Foi esse espírito que Ele te deu. Então não seja covarde, levanta e enfrenta. Gente, para falar no ouvido o contrário de tudo que eu estou pregando aqui, você vai encontrar na porta da igreja. Você vai encontrar no lanche. Gente, para despregar o que o pastor acabou de dizer no teu ouvido. Não dê ouvido a esses espíritos. Pega e bata assim nessa varejeira. Varejeira só serve para estragar aquilo que você quer comer. O perfume, é só para isso que ele serve. Aí você bate na varejeira. Aquelas mosconas assim. Fazendo zumbido. Jesus sabia quem ele era. Amém? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E você está nele. Você é um filho de Deus, você é um cidadão do céu. Você é chamado para ser bênção. Então você tem que saber quem você é. Assuma a sua responsabilidade. E pare de se esconder atrás de desculpa. Gente, morde a língua antes de dar uma desculpa. Morde a língua, que você tem mais lucro antes de dar uma desculpa. Para quem não quer, é desculpa. Mas para quem quer, não há dificuldade, não há nada que impeça. Desculpa é argumento dos fracos. Desculpa é o argumento daquele que não tem compromisso. Desculpa é o argumento daquele que está escravizado, preso e não quer sair daquele lugar. Eu não posso, não dá. Isso. Desculpa. Você é o único responsável pela sua vida. Você é o responsável pela sua vida. Você está terceirizando a responsabilidade da sua vida à opinião dos outros, a terceiros,
a outra coisa que não seja o teu Deus e as suas promessas. Você está terceirizando a sua vida. Irmão, uma vez eu fiz isso. No momento da minha carreira que eu poderia chegar bem mais longe do que eu cheguei. Eu fui ouvir um colega, não. Eu fui ouvir um derrotado. E fiquei derrotado igual ele. Naquele momento que seria muito bom para mim. Ia estar com um salário bem melhor. Sabe o que é que um derrotado quer? Sabe o que ele quer quando ele fala com você? Companhia. Ele quer companhia na lama que ele se encontra. É isso que ele quer. Para não sentir só na sua derrota. Ou você tira ele de lá, ou você foge dele. Só tem duas opções. Ou você tira ele de lá, ou você foge dele. A questão, você vai para a mesma condição. Deus não abençoa desculpas, Ele abençoa decisões. Não existe bênção nenhuma para desculpa, existe bênção para decisão. Tantas coisas você ouviu hoje aqui, gente. Você não vai encontrar na Bíblia ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher se justificando. Aliás, até você encontra. Até você encontra. Mas você vê essa pessoa sem saída. Quando vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não sei falar. Deus, eu não sei falar. Deus vira para essa criatura chamada Moisés e fala assim: quem fez a boca do homem? Você não tem desculpa nenhuma. Tenta dizer isso para Deus, Ele manda você evangelizar, ganhar alguém e fala: Senhor, eu não sei falar. Deus vai virar para tu e falar assim: quem fez a boca do mudo? Do surdo, do vê, do que não vê, do que fala, do que não fala, não sou eu, Senhor? Moisés até tentou, mas se deu mal. Então risca a justificativa. E decida nessa noite: eu vou servir o meu Senhor da melhor maneira. Eu vou ser o homem, a mulher que Ele espera que eu seja. Eu vou ser. Sabe por quê? Não é porque eu tenho capacidade, não. É porque Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso naquele que me fortalece. Está muito em moda uma palavra chamada vitimismo. Essa palavra nasceu no inferno. A pessoa fica vitimizando, que eu sou o coitadinho, que eu sou isso. Ah, pastor, mas eu fui vítima. Vítima é uma coisa, vitimismo é outra. Vítima é aquela pessoa que sofreu um acidente. Mas a partir do momento que o acidente acabou, ela não é mais vítima, não. Ela é uma pessoa em tratamento. Ela deixou de ser vítima exatamente no momento que o acidente acabou. Ela deixou de ser vítima, ela passou a ser uma pessoa em tratamento. O vitimismo é aquele que não sai do acidente e prefere ficar ali para ter só a atenção das pessoas. Você não nasceu para isso. Você pode ter sido vítima, mas o socorro chegou. O socorro chegou. A ajuda do céu chegou, porque você está aqui essa noite. O conselho, a direção chegou. O alívio, o bálsamo chegou. Então eu saio desse lugar de vítima, sou tratado pelo Senhor, e agora Deus me coloca numa posição para tratar as outras pessoas. Aleluia! E tirar elas daquele lugar. Glória a Deus. Cristão não é vitimista, não.
Romanos 12:11 diz: nos zelos não sejais remissos, sede fervorosos, servindo ao Senhor. Foi o que a gente pregou hoje de manhã. Encerrando, agora vamos encerrar porque já deu. A nossa confiança, irmãos, que é a palavra dessa noite, ela está firmada naquilo que é inabalável, naquilo que não pode mudar, naquilo que não pode perder, naquilo que não pode falhar. A nossa confiança está firmada no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Bendito o homem que confia no Senhor e que sua esperança é o Senhor. A nossa confiança está nele. Quando você crê que é capaz, o Senhor é com você. As portas se abrem, os gigantes são derrotados. Quando você crê que é capaz. Eu quero, nessa noite, falar nesse momento, pedir nesse momento. Você que acreditou nessa palavra, que foi pregada. E essa palavra fez assim dentro de você, ó. Mudou. Virou uma chave. Algo no seu espírito foi virado, foi mudado, como foi dito aqui no início da palavra. Se você é essa pessoa, primeiramente, fique de pé. Vou falar só uma coisa para você agora. Sabe uma coisa que reprova o homem e uma mulher no reino de Deus? Eu vou te dizer aqui agora. Presta atenção. Não distrai, não. O pessoal está movimentando, é o pessoal do louvor. Sabe uma coisa que reprova um homem e uma mulher de Deus? Sabe o que é? Uma coisa chamada hesitação. Sabe o que significa? Você analisar se vai, se não vai, se faz. Isso é hesitação. Isso aí nos reprova. Teve um homem muito rico. Foi o cara que começou. Ele era no início do século passado, ele era da indústria do ferro. Ele que fundou a Chevrolet. Cara rico e bilionário. Ele convidou um jovem rapaz que estava se destacando no jornalismo. E ele fez um desafio para ele. Se ele aceitaria fazer a biografia da vida desse homem sem ganhar nenhum centavo. Contar a história dele para que outros se inspirassem e se tornassem grandes homens, grandes mulheres. Ele perguntou para ele: você aceita fazer a minha biografia sem ganhar nenhum centavo? Não vou te dar nada. Você aceita? Quando ele fez a pergunta, ele estava com um relógio. E aquele relógio marcava 5 segundos. Em 4 segundos ele disse sim. Ele parou o relógio. Ele falou: se você passasse 5 segundos, eu não aceitaria você. Ele, por quê? Porque você estava hesitando. E se você hesita no primeiro momento, quando você começar a fazer, você não chega no final. Pega isso aí, irmão. Pega isso, porque isso vem do céu. Se você hesita no primeiro momento, mesmo que você vá depois, você não vai com força para seguir à frente. Esse homem que falou isso, era um homem já idoso, de muita experiência. Ele falou: por que você não hesitou? Eu te confio, você pode fazer. O jovem que pegou, ele demorou 20 anos para fazer a biografia dele, e ele não fez só a dele, ele fez de todos os homens que se destacaram. E ele fez um dos materiais mais revolucionários da história, chamado As 16 Leis do Sucesso. É um livro com mais de 1000 páginas. Foi traduzido para português com 200 e pouco.
com mais de 1.000. Mas esse princípio que o Carnegie, que é o nome do grande empresário, colocou da hesitação, isso vale para tudo, principalmente daquilo que é espiritual. Chega até um silêncio aqui, gente, olha. Glória a Deus. Mas o negócio é forte mesmo. Se você confia que essa foi uma noite diferente na sua vida, e a partir de hoje você vai dar um rumo novo para ela, nas áreas que precisam, vem à frente.